O pensamento cria, a vontade edifica. A causa de todas as alegrias e de todas as dores está na consciência e na razão. Por isso é que, cedo ou tarde, encontramos no além as criações dos nossos sonhos e a realização das nossas esperanças. Mas o sentimento da tarefa incompleta, ao mesmo tempo que os afetos e as lembranças trazem novamente a maior parte dos espíritos à Terra. Essa frase é meio confusa, eu vou voltar a ela. Mas o sentimento da tarefa incompleta, ao mesmo tempo que os afetos e as lembranças, trazem novamente a maior parte dos espíritos à Terra. Todas as almas encontram o meio que os seus desejos reclamam e hão de viver nos mundos sonhados unidos aos seres que estimam, mas também aí encontrarão os prazeres, os sofrimentos que o seu passado gerou. Seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo, seja bem-vinda, minha irmã, minha amiga, seja bem-vindo você que está aí para o nosso, vamos conferir, capítulo 11, A Vida no Além, da série Ressignificando o Movimento através da Espiritualidade Científica. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Tamires Cortá, sou formada em Educação Física, mestre em Atividade Física e Saúde e criei esse bloco de vídeos, esse estudo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, para te ajudar a ressignificar o seu movimento através da espiritualidade científica com base nos meus estudos, para ressignificar o meu movimento. Então aqui é um movimento para mim, para trazer mais leveza para a minha vida, que eu decidi compartilhar intuitivamente falando, vamos dizer assim. A espiritualidade deu um soprinho ali, aí ficou insistente, eu falei, opa, eu acho que eu preciso fazer isso daqui. Estamos no capítulo 11, mas já foram mais vídeos além do capítulo 11. Se você não assistiu o vídeo passado foi uma live com o Tiago, nosso primeiro convidado dessa série, Ressignificando o Movimento através da Espiritualidade Científica. Ele veio nos contar um pouco da história de Denis e por que Leon Denis fala aí sobre o sofrimento, a dor. Ele passou por sofrimentos e dores internas, aí, rebeldias. Adorei conhecer um pouco mais da história de Leon Denis, apesar de estar aqui fazendo um estudo com base no livro que ele escreveu, eu não sabia desses detalhes, mas o Tiago, ele é um apreciador de Leon Denis há muito tempo, então ele tem mais propriedade aí para falar sobre isso. Fiquei muito feliz dele ter participado. Se você não assistiu, volta lá, assista, né? Que tá um vídeo bem legal, e aí a gente foi fazendo esse paralelo com a aplicabilidade disso, né, no nosso dia a dia. E com relação a conhecer histórias, ao mesmo tempo que ele foi contando ali a história de Leon Denis, é importante você pensar na sua história também, na sua infância, na sua adolescência, para você entender um pouco mais sobre o seu sofrimento, sobre as suas dores, e saber qual vai ser a melhor resposta para o seu caminho. Porque a gente sabe que Jesus é o nosso modelo e guia, mas a gente está tão distante ainda de aplicar exatamente tudo que ele falou, como falou, que a gente precisa adaptar para a nossa situação atual. Da mesma forma que Jesus falou por parábolas, lá na época que ele veio, para que as pessoas entendessem de um modo figurado, aproveitasse ali a moral daquela historinha, entre aspas, para aplicar na vida delas, a gente também precisa fazer essa adaptação para aplicar na nossa vida, porque a nossa fé ainda é muito pequena, muito fraca, né? Vamos dizer assim, até a gente conseguir realmente mover montanhas, como ele diz, né? Então, no capítulo de hoje, A Vida no Além, estão aqui meus amigos do além, para vocês verem, e a gente vai falar sobre isso aqui, que no além, gente, não tem nada de diferente do que aqui, de um modo geral, vamos dizer assim, né?
Aqui é uma cópia imperfeita de lá. Então, lá foi quem veio primeiro, e saber disso nos dá um norte para as nossas decisões do dia a dia. Para a gente fazer um complemento com relação a esse parágrafo aqui, Leon Denis nos traz que o pensamento cria, a vontade edifica. Então, no meu dia a dia, eu penso que eu tenho que trabalhar, às vezes eu nem penso muito, né? Eu penso que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cuidar dos filhos, que eu quero ler um livro diferente, eu quero ir ao cinema, eu quero fazer um exercício físico, ou eu preciso fazer um exercício físico, né? Então, o pensamento cria essas possibilidades e a sua vontade vai edificar as possibilidades. Então, quando as pessoas falam, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu não tenho vontade para. Eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Quanto mais a gente vai estudando de comportamento, gente, a gente vai entendendo que na verdade você não tem vontade de fazer isso. Ponto. E você vai se rebelar comigo aqui agora, vai achar que essa minha fala é um absurdo, e eu quero que você comente aqui, você que está discordando da minha fala. Por quê? De tudo que eu estudei até hoje, tudo vai culminar na vontade. Tudo, tudo, tudo. Agora, tem uma diferença de você conseguir movimentar a sua vontade para aquilo que você já conhece e você não conseguir movimentar a sua vontade simplesmente porque você não sabe daquela informação. Ignorância pura. Só que, se a gente for estudar a evolução do nosso espírito, a evolução humana, nós estamos na época que mais se sabe. Se a gente vai continuar sempre evoluindo, então hoje eu estou melhor do que ontem, amanhã eu estarei melhor do que hoje. Então, hoje eu sei mais do que ontem, amanhã eu saberei mais do que hoje, e assim por diante. Então, de acordo com a nossa evolução, alegar ignorância não dá para alegar. Tem pessoas que têm mais possibilidades de acesso à informação do que outras? Tem, mas a sua vontade pode te fazer chegar a mais informações. Então, hoje, se você dá mais prioridade ao trabalho do que aos seus filhos, a sua vontade determina isso. Mas pode ser que você esteja apenas reagindo ainda a um instinto de sobrevivência. Você não parou para pensar nessa relação. E aqui eu estou trazendo essas informações. Porque cada vez mais, gente, a gente vai sair desse instinto de sobrevivência. Cada vez mais o nosso corpo vai ficar mais sutil. A gente não vai precisar tanto dessa matéria, desse corpo materializado como a gente tem. Então aí eu vou caminhar mais para a ação da vontade. Como que essa vontade se aplica? Porque não é a nossa vontade infantil que deve se aplicar. É a vontade das leis naturais. Então, quanto mais eu me aproximar das leis naturais, quanto mais eu me aproximar das leis de Deus, mais eu vou conseguir aplicar a minha vontade. Toda e qualquer comparação aqui com uma criança, ela cabe muito bem. A vontade da criança dá para ser exercida a todo momento? Não dá, porque ela não tem a visão da realidade dela. Ela não tem a responsabilidade das consequências dela. Ela não tem noção do perigo, muitas vezes. Então, a vontade dela não dá para ser exercida. Ah, eu quero comer doce o dia inteiro. Você que é adulto sabe que não dá para comer doce o dia inteiro. Dá para comer em alguns momentos? Dá, mas não dá para comer doce o dia inteiro. Ah, eu quero dormir durante o dia e ficar brincando durante a noite. Não dá. Porque essa criança, ela está sob a responsabilidade de adultos que trabalham, que têm horários para cumprir. Então precisa seguir uma rotina para que as coisas aconteçam e ela seja criada por alguém.
Da mesma forma, a nossa vontade ainda é muito pequena diante das vontades da natureza, diante das vontades de Deus, porque nós estamos num processo de evolução. Quanto mais clareza a gente tiver dessa vontade, que não é a nossa vontade que deve ser feita, mas a vontade das leis naturais, a gente vai explorando menos a natureza e vivendo mais em compartilhamento com a natureza, porque quando a gente estava só fazendo a nossa vontade, a gente só estava explorando a natureza. E as coisas estão aí meio que um caos por conta disso. Agora a gente está entendendo que não é explorando que a gente vai ter uma relação saudável com a natureza. Quanto mais a gente entender as leis naturais, mais a gente vai perceber que ao me doar para o próximo, eu estou fazendo a minha vontade, porque não tem como eu estar bem sem o meu próximo estar bem. E assim por diante, né? Isso daqui é só o primeiro parágrafozinho do que a gente vai ver no capítulo de hoje. Então, o pensamento cria, a vontade edifica. A causa de todas as alegrias e de todas as dores está na consciência e na razão. Então, uma criança, ela chora por um pirulito. Ela chora por não fazer a vontade dela. E quando a gente sofre por alguma doença, por alguma dor, vai ter relação com o nível de consciência que a gente tem daquele processo. Por isso é que, cedo ou tarde, encontramos no além as criações dos nossos sonhos e a realização das nossas esperanças. Quanto mais eu entendo do meu lado espiritual, mais eu entendo da criação das minhas vontades, da criação dos meus sonhos. Mas o sentimento da tarefa incompleta, ao mesmo tempo que os afetos e as lembranças, trazem novamente a maior parte dos espíritos à Terra. Olha que interessante. Do mesmo jeito que os meus afetos, as minhas lembranças, depois que eu desencarno, me fazem voltar para necessidade terrena, para estar próximo das coisas terrenas, a sensação de tarefa incompleta também. Só que, gente, eu vou contar uma angústia aqui minha. Como é difícil essa noção de sensação de completude. Como é difícil. A maioria das vezes a gente faz as coisas e sempre fica com a sensação de que será que tá certo? Será que tá errado? Será que não tá faltando eu fazer mais coisa? Olha, eu não sei se você que tá aí do outro lado tem essa sensação. Se tiver, comenta aqui, compartilha comigo para eu não me sentir só nesse processo. Porque essa sensação de completude, ela só vai existir quando a gente estiver em consonância com as leis da natureza. Porque são as mesmas que estão dentro do nosso corpo. Então, a gente vai ter algumas sensações de completude e outras não, porque a gente está afastado, né? De Deus, está afastado da lei da natureza. E conseguir perceber aonde você está tendo essa sensação de completude para você dar continuidade nesse caminho, para mim é um dos grandes segredos que a gente deve buscar diariamente. Buscar a consciência desse processo diariamente para conseguir enxergar essas sensações de completude em pequenas atividades e focar nelas, para que as outras distrações de finanças, de beleza, de orgulho, de egoísmo, não nos deixem muito apegados. A gente vai dar os nossos deslizes, mas opa, deu uma escorregada, vamos voltar para cá. Opa, caí, vamos levantar. Pega a mão aqui do amiguinho e vamos levantar junto. Porque a gente não vai sozinho, né? Então a gente conta aí com esse auxílio. E fazendo já uma correlação com essa questão dos deslizes, do foco,
para as nossas escolhas, para a gente ressignificar o movimento, se manter em movimento, seja ele corporal, seja ele espiritual, mental, né? Para a gente ressignificar isso, é que a gente faz um paralelo aqui com uma referência que tem no livro novo. Gente, eu coloquei umas contas aqui dentro do livro, olha a quantidade. Tem uma referência no livro novo que é de Sócrates e Platão, e para quem não pegou os vídeos desde o início ou esqueceu, Sócrates e Platão foram os precursores do cristianismo, eles vieram um pouquinho antes aí para preparar terreno. E uma das falas tá bem legal, que é assim: se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Então, no meu dia a dia, eu vou dar prioridade para algo que é passageiro ou para algo que vai ficar depois, meu perispírito e meu espírito. Minha consciência, minha inteligência, tudo que eu aprendo. Se tudo que eu aprendo, ninguém tem como me tirar, por que eu vou dar mais prioridade em ter bens do que aprender, né? Ah, então eu não vou ficar me preocupando com trabalhar para ter retorno financeiro. Não é assim também. Porque muitos aprendizados você vai precisar acessá-los com financeiro. Aí você precisa de certos bens. Então a conquista material, ela deve ser um meio para você ter os resultados que você precisa. Eu não teria como passar essas informações para vocês, teria como assim? Nessa época de pandemia seria mais difícil, que aí teria que reunir pessoas, tipo o que Jesus fazia, né? Mas a gente está na era da tecnologia, ficaria muito mais difícil eu acessar muitas pessoas se eu não tivesse celular, se eu não tivesse internet, sem um espaço construído para poder fazer essa gravação com menos barulhos. Então precisa ter certos bens. Você que está me assistindo precisa de um equipamento eletrônico. Tem muitas pessoas que não podem me assistir porque não tem esse equipamento eletrônico, não tem internet. Então esse meio, utilizar os bens materiais para ser um meio para chegar no objetivo fim, que é levar o conhecimento, levar a nossa presença, levar o amor para outras pessoas, né? Então, vamos voltar na fala aqui. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade, porque quem vai se conservar? O perispírito. Se quem vai se conservar é o perispírito, o que eu preciso fazer no meu dia a dia para que o meu perispírito esteja bem? Eu preciso cuidar do meu corpo físico, eu preciso cuidar do meu corpo físico, eu não preciso dar atenção exclusiva a ele. Conseguem entender a diferença? Porque quando eu dou atenção exclusiva a ele, eu caio no problema do politeísmo. Tem alguns estudiosos que dizem que nós somos ainda, eles não falam politeístas, idólatras. A gente idolatra deuses, né? Eu já citei isso em outros vídeos, vou relembrar aqui. Quando a gente quer dar atenção exclusiva ao corpo, por exemplo, é um bom exemplo de que a gente está cultuando a deusa da beleza. Porque a gente idolatra a beleza, preciso dela, acho bonito, quero ter isso, aí eu preciso fazer os sacrifícios pela deusa da beleza. Aí eu gasto tempo demais no exercício físico, eu gasto tempo demais no salão de beleza, eu gasto tempo demais comprando uma roupa, eu gasto tempo demais com procedimentos estéticos. Esse tempo poderia ser utilizado de outra forma. Só que se a gente não olhar para isso com cuidado, eu acho que o exercício físico é desnecessário. Eu acho que estar bem arrumado, cheiroso, com cabelo cortado,
com uma maquiagem, se necessário, uma maquiagem básica, eu começo a desconsiderar isso como importante. O cuidado do excesso de vaidade e de manter o belo naturalmente, né? O outro exemplo da nossa idolatria é com relação ao dinheiro, que eu estou dando esses, já dei outros exemplos aqui antes, né? Então, eu dependo tanto desse dinheiro que aí eu gasto tempo demais para ter esses bens através do dinheiro e ou deixar esse dinheiro parado para que eu me sinta seguro. E o dinheiro em movimento, ele gera alegria para você e ele gera para as outras pessoas que estão ao seu entorno. Quanto mais parado ele fica, mais problema você tem com relação a ele, porque você tem medo de perder ele, né? Você tem medo dessa instabilidade, dessa insegurança. Aí eu começo os meus sacrifícios em torno do Deus Mamon, do Deus do dinheiro. Mais um exemplo aí de idolatria. É sacrifício de trabalhar sei lá quantas horas por dia, é sacrifício de deixar a família, é sacrifício de não cuidar da saúde. E a gente esquece que a definição de sacrifício é tornar sagrado. Quando sacrificava-se animais lá atrás, era uma experiência rudimentar do nosso espírito ainda em se relacionar com o sagrado, mas para eles aquilo era muito sagrado, muito sagrado. Aquilo era feito com um respeito tamanho que vocês não têm ideia. Tanto que em uma das explicações da parábola do bom samaritano que eu já ouvi até hoje, fazendo um parênteses aqui do nosso conteúdo, eu ouvi com o Haroldo Dutra, e ele fala vai explicando todo o contexto da parábola do bom samaritano. Antes de Jesus falar a parábola do bom samaritano, ele estava em viagem e que ele decide passar pela Samaria. Para quem não sabe, a Samaria, com relação aos outros povos ali da região, eles tinham umas rixazinhas e os samaritanos, eles eram meio que inferiores perante ao restante ali do entorno, né? E ele decide fazer essa viagem passando pela Samaria. E os discípulos dele falam assim: pô, tá de sacanagem, né? Por que você quer Passar pela Samaria era ir pelo caminho mais longo. Pensa você com o seu marido, com a sua esposa, com o seu colega de trabalho, vocês precisam fazer uma viagem de lazer ou a trabalho, e a pessoa decide fazer o caminho mais longo. Você vai falar assim: fumou, cara? Qual que é o seu problema? E aí? Mas não, Jesus tinha um motivo por passar pela Samaria. E os discípulos, beleza, né? E naquela época tinha-se o costume de hospedar nas casas, porque as viagens eram muito longas, não tinha carro, avião, olha quem dirá, né? Ele vai pela Samaria, que era o local mais longo, ele pede hospedagem e não dão hospedagem para Jesus. E os discípulos ainda falam para ele: você quer que... Por que você não pede que caia fogo? Não lembro muito bem a passagem, não sou boa para gravar essas questões de passagens do Novo Testamento, mas vocês podem pesquisar, vocês vão achar esse trecho aí, de que pede que caia fogo essas pessoas, e Jesus fala que não é necessário, né? Tá, fazem a viagem e Jesus chega onde precisava chegar. E o doutor da lei, que tá ali próximo, quando Jesus está chegando cansado, com sede, com fome, por conta da viagem longa e que não deram hospedagem para ele, o doutor da lei vai questionar para ele o que ele precisa fazer para alcançar Deus, alcançar o reino de Deus, alguma coisa assim. E Jesus pergunta para ele: tu não sabes os mandamentos? Quais são os mandamentos? E ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: é isso, segue os mandamentos. E o doutor da lei pergunta para ele: mas quem é meu próximo? Aí ele conta a história da parábola do bom samaritano. Precisa desse contexto para você entender o problema que seria Jesus contar naquele momento a parábola do bom samaritano. O problema que seria para o doutor da lei, na verdade, a resposta fantástica que Jesus dá, né? Através da história. A parábola do bom samaritano é a história, tá, gente?
Não adianta, sei lá, querer buscar os locais onde ocorreu a parábola do bom samaritano, porque é uma história. Aí ele conta a parábola do bom samaritano. Então tem um homem que passa por um assalto e ele fica ali semi-morto na estrada. E não sei quem é que tá subindo, quem é que tá descendo. Eu sou ótima para contar a história, né? Eu conto a história pelo avesso, meio que ao contrário. Mas se você tiver interesse, vai procurar a parábola do bom samaritano, que não estava no meu contexto contar essa história, mas intuitivamente veio, então vamos do jeito que dá. Tinha alguém subindo, alguém descendo, tudo isso tem um contexto na história, simbolicamente, quem estava subindo, quem estava descendo. Mas passa um sacerdote e um levita e o samaritano, né? O sacerdote e o levita é quem não ajuda e o samaritano é quem ajuda. Só que o mais interessante nesse contexto, e eu estou aqui dizendo isso por conta dos sacrifícios que a gente faz, né? Do tornar sagrado, o quanto esses sacrifícios naquela época eles eram sagrados de verdade mesmo. Nossa vontade ali bem infantil de relação com o sagrado. Que o sacerdote e o levita, eles estavam indo para a festa e eles faziam esse trabalho de sacrifício. Para fazer esse trabalho de sacrifício, você tinha que fazer um ritual de limpeza. Depois que você fazia esse ritual de limpeza, você não podia ter contato com mulher. Aí eu não lembro se é só mulher ou é mulher menstruada. Tinha alguma coisa assim. E não podia ter contato com nenhum animal morto. Olha só. Quando eles voltam da festa após os sacrifícios, por conta desse ser o trabalho deles, eles traziam cereais, traziam carne, por conta dos sacrifícios. Quando eles passam na estrada e veem um homem, olha como que tá na história, semi-morto, isso eu lembro da parábola, tá lá escrito, um homem semi-morto. Como que eles podiam ajudar a gente? Dentro da realidade deles, se coloca no lugar do sacerdote e do levita, você na sua rotina do dia a dia, você vê um homem ali bêbado, você vê um homem caído na rua, você vê um mendigo, é toda vez que você vê que você para ajudar? Fala a verdade. Eu não é. É a minoria das vezes, se dá para contar nos dedos as vezes que eu parei para ajudar. Por conta de compromissos, por conta de medo, por conta de violência, qualquer motivo que a gente possa utilizar. Qualquer um. A gente tem os nossos e eles tinham os deles naquela época. Se eles parassem para ajudar o homem semi-morto, eles deixariam de fazer o trabalho de sacrifício, porque eles iam ter que fazer o ritual de limpeza de novo. Eles iam voltar para casa e a mulher ia perguntar, e aí? Cadê o pagamento? Cadê os cereais? Cadê a comida? A gente precisa disso para viver. Olha a importância da gente se colocar no lugar do outro e entender a história. Entender como que os sacrifícios ocorriam. Que a gente só julga o sacrifício que ocorria antigamente, né? Fala, nossa, que absurdo, esse povo que sacrificava animal, era um princípio, e Leon Denis fala isso no livro, eu já falei nos vídeos anteriores, era uma forma rudimentar da nossa relação com o divino. E aí Jesus ilustra ali o samaritano, que foi quem ajudou e foi quem não deu hospedagem, não foi aquela pessoa especificamente, né? Mas foi o modelo que ajudou foi uma pessoa samaritana, que já tinha a rixa deles lá, que não deu hospedagem para Jesus e que foi quem ajudou o homem semi-morto. Para a gente entender que o nosso próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda, qualquer pessoa que chegue até nós necessitando de alguma coisa. Que fantástica essa história aí, né, com relação a Jesus. Então, tornar sagrado, a gente ressignificar, eu estou toda hora falando essa palavra ressignificar, estou tentando usar outra agora, mas ressignificar a nossa relação com a palavra sacrifício. Sacrifício é tornar sagrado, tá? Não é só deixar a família por conta do trabalho, ou só deixar o trabalho por conta da família. Ressignificar aí essa relação com o sagrado. Se Sócrates e Platão falou ali da frase, né? Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Então, o que eu vou dar prioridade nesse momento ou no outro? Então, o meu corpo físico é quem vai ficar.
O meu perispírito vai continuar. Se eu não entendo que é o meu perispírito que vai continuar, que foi ele que veio primeiro, eu quero ter prazer agora, eu quero ter dinheiro agora, eu quero ter conquistas agora, eu esqueço o depois. E é por isso que a gente precisa ter sabedoria para viver para o além e não viver para o agora. E que tantas pessoas criticam, né, esses cristãos que morrem por conta de Cristo, que se sacrificam, que sofrem, essa ideia de sofrimento. Eu não preciso buscar o sofrimento, mas na visão dos outros, pode ser que a minha vida seja muito sofrida porque eu estou deixando os prazeres por conta de coisas espirituais. Aí fica a escolha de cada um, né? E depois, na vida no além, essas consequências vão acontecer como ele coloca aqui nesse trecho, ó. Todas as almas encontram o meio que os seus desejos reclamam e hão de viver nos mundos sonhados unidos aos seres que estimam. Mas também aí encontrarão os prazeres, os sofrimentos que o seu passado gerou. Então, vamos colocar aqui a nossa vida atual e o nosso passado com relação à nossa vida no além, né? Já que a gente está falando da vida no além. Aí eu chego lá no além e eu quero ter os prazeres do além, sendo que eu não me preparei no passado, que foi a nossa vida atual. A gente vai encontrar os sofrimentos. Eu não sei como que as coisas acontecem do lado de lá, eu não entendo que o dinheiro de lá é diferente do dinheiro daqui, eu não entendo que a alimentação de lá é diferente da alimentação daqui, eu não entendo que o movimento corporal de lá é diferente do movimento corporal daqui. E eu não me preparei para isso, vou ter dificuldades lá, né? Quando a gente apresenta dificuldades com relação a isso, a gente tem o sentimento de impotência. Esse sentimento de impotência ele é descrito aqui de uma forma bacana, que é o seguinte. A ciência, por seu lado, não estudou nem conheceu até aqui no homem terrestre mais do que a superfície, a parte física. Ora, esta é para ser o inteiro. Ora, esta é para o ser inteiro quase o que a casca é para uma árvore. Então, a parte física, olhando para o nosso ser integral, ele é só uma casca, como se fosse a casca de uma árvore. Quanto ao homem fluídico, etéreo, de que o nosso cérebro físico não pode ter consciência, ela o tem ignorado inteiramente até nos nossos dias, que ele está falando da ciência. Mas ele está falando da ciência de 1908, tá, gente? 1908, acho que é. Que foi publicado o livro. Daí a sua impotência para resolver o problema de sobrevivência, pois que é só o ser fluídico que sobrevive. Esse trecho aqui, a gente poderia finalizar esse vídeo nesse trecho. Porque se eu estou falando de ressignificar o movimento através da espiritualidade científica, a gente está o tempo todo aqui trazendo referências da ciência com relação ao corpo humano, com relação à alma, existe, não existe alma, espírito existe, não existe, e companhia limitada. Aqui ele está falando da impotência da ciência para resolver o problema da sobrevivência. Quando você vai para o hospital com um ataque de coração, um infarto, o que os médicos vão fazer? Manipular todo o seu corpo, sangue, pressão, inflamação, acidez, febre, tudo para que você se mantenha vivo. Vivo, vivo. Questão de sobrevivência. Vivo, morto. Vivo, vivo, morto. Vivo, morto. Não, ela tá viva. Ela só tá desencarnada. Ela tá sem esse corpo aqui. Ela tá vivo. Tá vivo. Diferença de vivo e morto. Agora, o que causou um infarto dessa pessoa que foi pro hospital? A medicina trabalha? Ela te dá sugestões. Olha, o que causou esse infarto foi uma gordura não sei aonde. Olha, o que causou esse infarto foi excesso de estresse.
olha, o que causou esse infarto foi uma genética, porque você traz a genética da sua família. Mas e aí, doutor? Como que eu diminuo essa gordura? Ah, você pode tomar esse remédio. Você vai tomar remédio pro resto da vida? Se o remédio funcionar pro resto da vida, tudo bem. E se o remédio não der efeitos colaterais, tudo bem também. Que até hoje isso não se conhece. Mas existem formas naturais para diminuir essa gordura. Que forma natural é essa? Ah, a gente volta na nossa rotina do dia a dia. A gente volta na prioridade para o exercício físico, a gente volta na prioridade para a família. Como fazer isso? Aí o como fazer isso tem metodologias diversas e eu deixo isso para outra parte dos meus canais aí do YouTube, Instagram e Facebook. Mas tem várias formas de organizar essa rotina para que você consiga. Mas só de você colocar o foco na alma, colocar o foco na sobrevivência, no que realmente sobrevive, que não é o corpo físico, não é esse coração que está no corpo físico, mas o da alma, aí eu vou conseguindo priorizar melhor as minhas atividades do dia a dia. Quer dizer que eu não preciso lutar pela sobrevivência do meu corpo? Não, não é isso. Eu estou encarnada, eu preciso disso. Porque é através da vida encarnada que eu vou trabalhar o meu perispírito e o meu espírito. Eu preciso entender de leis carnais. Mas se eu não entender de leis espirituais, como que funcionam as tomadas de decisões do meu espírito e que muitas das dores e das doenças que você está colocando no corpo físico está vindo do perispírito, aí o seu caminho de escolhas, de processos vai ser um pouco difícil. Por exemplo, como eu já falei aqui da inflamação diversas vezes. Se você tem uma inflamação pequena, não é inflamação tipo Covid-19 que te leva à morte. Se você tem uma inflamação pequena no dia a dia, o ombro, dor na coluna, ombro, joelho, e você toma um anti-inflamatório, você não entende que essa inflamação pode estar vindo de um processo de cura do seu perispírito e que está corrigindo o seu corpo físico, porque a inflamação ela é regeneradora, ela é restauradora. Se você só fica tomando anti-inflamatório, você não vai resolver esse processo de cura, porque você é anti-inflamação. Você corta a inflamação. Entendeu? Como que eu posso trabalhar essa inflamação sem ser com anti-inflamatório? Gelo, liberações miofasciais, meditação, trabalho de respiração. Pô, Tamires, eu não sabia que meditação e respiração trabalhavam a inflamação. Sim, porque ela vai movimentar o seu fluxo sanguíneo, que trabalha com os nutrientes para ajudar essa inflamação a corrigir. Não quer dizer que se você fizer a meditação não diminuir a sua dor, você não está trabalhando a sua inflamação. Porque enquanto está regenerando, pode ser que tenha dor. A dor ela é um dos sinais vitais da inflamação, mas ainda está regenerando. Mas você pode utilizar remédios anestesiantes, porque tem as anestesias para o coração, né? Coisas que a gente faz para anestesiar as nossas dores sentimentais. E a gente pode anestesiar essa inflamação de formas naturais, o gelo, a liberação miofascial, a meditação, a respiração, até você conseguir passar por essa regeneração de tecido. Tudo bem? Com relação a essa referência? Entendido? Aí a gente vai resolvendo essa questão de impotência da sobrevivência. Porque aí, finalizando esse trecho aqui, né? Daí a sua impotência para resolver o problema da sobrevivência, pois que é só o ser fluídico que sobrevive. A ciência nada tem compreendido das manifestações psíquicas que se produzem no sono. Isso em 1908, agora já está um pouquinho mais aprofundado. Isso eu já falei em outros capítulos, então volta porque eu já falei do sono, tá? Do desprendimento, na exteriorização, no êxtase, em todas as fugas da alma para a vida superior. Ora, é unicamente pela observação desses fatos que chegaremos a adquirir já nesta vida um conhecimento positivo da natureza do eu e das suas condições da existência do além. Muito bem. Para a gente conseguir aprofundar mais no que a ciência tem entendido de
desprendimento, de sono, sonho, experiências EQM, experiências quase-morte, que tem vários artigos já com metodologias fantásticas para falar sobre isso. Eu preciso diferenciar o espiritualismo experimental do misticismo. O espiritualismo experimental, até onde eu estudei, tá? Vou deixar um parênteses aqui, que é até onde eu estudei, pode ser que tenha outros aí pelo planeta. O espiritualismo experimental, ele começou ali mais metodicamente falando, com a codificação da doutrina dos espíritos, quando ainda não era considerado religião. Então, a codificação da doutrina dos espíritos utilizou modelos experimentais muito próximos da ciência da época, para se questionar essa espiritualidade, porque vinha-se de conhecimentos sobre o espiritual que era muito místico, dos rituais, né? Da relação com os signos, com as estrelas, muito nas hipóteses dos filósofos e dos missionários que já vieram aí, Gandhi, Buda e outros do Egito, dos Incas, Maias e Astecas, dessas relações místicas que não eram muito comprovadas. No espiritualismo experimental, tem-se metodologia para seguir, tem normas, tem regras, tem perguntas que são feitas do planeta inteiro para chegar numa resposta concisa. Aí é só estudando um pouco mais como ocorreu a codificação para você entender melhor. Também já falei isso em outros vídeos. Segue lá, volta aí. Então a sugestão é, segue na ordem, tá? Pega o primeiro vídeo desde o início e vai na ordem. Quando a gente... Então, estava explicando aqui a questão de você entender o espiritualismo experimental, como que aconteceu, mas vamos contar com a hipótese de que não tenham essas manifestações espirituais para a gente pensar na vida no além. E Leon Denis coloca uma reflexão muito interessante aqui, que é o seguinte: na falta das manifestações dos defuntos, a gente já teve um capítulo só sobre manifestação após a morte, na falta das manifestações dos defuntos, entretanto, as experiências sobre o desdobramento dos vivos fornecer-nos-iam já preciosos indícios sobre o modo de existência da alma no domínio do invisível. E aqui eu trago os tipos de desprendimento para a gente entender isso. Porque aí ele coloca a questão do sonambulismo, da anestesia, que com essas experiências dá já para a gente ter indícios muito bons sobre essa vida após a morte, essa existência da alma, essa expansão da alma, né? No livro novo, eles colocam aqui esses 4 tipos de desprendimento, fica mais claro da gente ver. Então, durante a anestesia, quando pessoas descrevem a própria cirurgia, veem a equipe médica, ficam ao lado do próprio corpo, escutam as conversas durante o procedimento. Um outro exemplo, durante o estado de coma, que elas também dão relatos, durante o estado de sono, que tem relato ou de previsões de coisas que vão acontecer, ou de coisas que já aconteceram que não tinha como saber, e durante o estado de sonambulismo, hipnose e desmaio, que também tem indícios aí de vida após a morte ou de vidas atuais. Sobre o desdobramento e a morte, explica Leon Denis: as leis da gravidade são mais brandas, as paredes não são obstáculos, a alma pode atravessá-las e elevar-se aos ares. Os meus amigos de lá vigiam-na e guiam-lhe os primeiros voos. Enquanto o corpo físico permanece ligado ao corpo espiritual pelo cordão fluídico ou cordão de prata, a alma vai e volta, desdobrada nos seus passeios fora do corpo carnal. Somente com a morte há o rompimento definitivo desse laço, libertando-a totalmente. Então,
Nesses procedimentos aqui, anestesia, estado de coma, sono, estado sonambúlico, hipnose, desmaio, o perispírito ele se mantém ligado ao corpo físico por esse cordão. Então, essas percepções a pessoa consegue ter mesmo com o corpo estando desligado, com anestesia, sem sinais elétricos no cérebro. Já são sinais muito interessantes para a gente investigar mais. Então, não é simplesmente dizer que a ciência não comprovou que a alma existe ou que existe vida após a morte, que eu vou deixar isso de lado. Se já tem sinais para isso, eu posso ir em busca de pesquisas científicas. Eu mesma posso pensar em usar estudos científicos para a gente conseguir comprovar um pouco mais como que isso funciona do lado de lá, né? São questões importantes para a gente pensar nessa possibilidade. A situação do espírito depois da morte, como que ela vai acontecer? Ela vai depender muito das nossas relações durante a vida. Então, o que Leon Denis traz sobre isso? A situação do espírito depois da morte é a consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Se as propensões sensuais dominam, o ser forçosamente se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e puros, eleva-se a esferas em relação à própria natureza dos seus pensamentos. Eu vou dar esse exemplo para contribuir aqui, que faltam só 3 itens para a gente finalizar e vai dar tempo, não vai ficar um vídeo muito longo. Esse é um assunto que eu acho que a ciência vai... A ciência que eu falo assim, as organizações voltadas para a educação vão se aprofundar muito daqui para frente, que é sobre as propensões sensuais, que muitas pessoas ainda não se aprofundaram nesses estudos e isso influencia a educação das nossas crianças. A gente tem que lembrar, gente, que orgasmo é diferente de prazer, ejaculação é diferente de prazer. E a gente está muito focado no prazer do corpo físico, que são essas sensações que o orgasmo, a ejaculação dá, de elevação da frequência cardíaca, de mobilização aí do fluxo sanguíneo e tudo mais. Só que já tem estudos recentes que falam isso, que se não tem uma união da parte física desse orgasmo, dessa ejaculação com a parte emocional, não atinge um setor do cérebro chamado de círculo de papéis. Quando não atinge esse setor, esse 100% desse setor, a gente acumula resíduos no nosso corpo. Acumula resíduos de pressão alta, de alterações do coração, de fluxo sanguíneo, e aí a gente quer sempre mais dessas sensações. E eu vou perdendo o limite dessa sensualidade, o limite dessa relação sexual saudável. E a gente sabe que existem influências espirituais para que isso aconteça e a gente traz muitas tendências de outras vidas por conta desse desconhecimento, por conta da gente ter dado muita prioridade para o prazer e não para o belo, para o amor, para o respeito ao próximo. Quando a gente dá muita atenção para esse prazer, a gente não consegue entender que orgasmo e ejaculação são respostas instintivas do nosso corpo físico para uma reprodução da prole, ok? Ela é uma resposta instintiva. Se você só foca nisso, mas eu preciso disso e quero sentir prazer agora. Eu esqueço de unir isso com o emocional, de unir isso com um parceiro, aí eu tenho alterações aí de libido, eu tenho alterações na masturbação, tenho vícios em todo esse processo, que vai alterar as minhas decisões no dia a dia. Se eu mantenho um casamento mesmo sem relacionamento sexual, se eu mantenho um relacionamento amoroso num namoro, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades sexuais, porque eu preciso do prazer. Mas eu vou entendendo que o meu prazer ele está para além desse corpo. E essa resposta instintiva, quando ela não atinge esse 100%,
vai me gerando cada vez necessidade para ela. E eu nunca vou conseguir ter um relacionamento saudável, tá certo? Então, essas propensões sensuais, quando essa propensão sensual domina, eu vou estar sempre preso à carne por isso. Porque eu tô só focando a minha atenção na resposta instintiva do corpo. E eu não tô olhando o que tem por trás disso, que é o envolvimento emocional, para que eu tenha esse prazer permitido por Deus, pelo nosso corpo, só que de uma forma saudável, sem esse acúmulo de resíduo que me faz pensar cada vez mais no corpo e me aproximar dele. Então, quando Leon Denis faz essa fala, se as propensões sensuais dominam, o ser forçosamente se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e puros, eleva-se a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Então, fazendo já complemento dessa fala, tem uma outra fala aqui do Leon Denis nessa mesma página. Não, nessa não, 150. Tá certo, 150, parágrafo 4. Se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz viva, sucede o mesmo com a alma. Então, se o meu olhar humano, mesmo com essa imensidão de informações, que a informação também é comparada à luz, nesse sentido figurado, se eu não consigo superar essas minhas necessidades físicas, mesmo com tanta informação, a alma vai suceder da mesma forma. A morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação de que falamos, estado mais ou menos prolongado segundo a natureza espessa ou etérea do perispírito e do defunto. E agora, para finalizar, eu achei muito bacana essa parte que o Denis trouxe aqui sobre os nossos... Eu vejo sobre os nossos problemas com religião, né? Todos os conceitos ainda tão arcaicos que a gente traz de religião, que tudo que se fala de religião hoje em dia tem sido um problema. E aqui ele fala o seguinte: os crentes ortodoxos vagueiam na incerteza e procuram a realização das promessas do sacerdote, o gozo das beatitudes prometidas. Já contei aqui sobre o sacerdote, então vocês sabem das funções de um sacerdote, mais ou menos, historicamente. E quando ele fala crentes ortodoxos, ele não está falando católico, evangélico, budista, espírita, não fala. Crentes, qualquer pessoa que creia em Deus, que creia em Jesus de forma muito ortodoxa. Por vezes é grande a sua surpresa, precisam de longo aprendizado para se iniciarem nas verdadeiras leis do espaço. Em vez de anjos ou demônios, encontram os espíritos dos homens que, com eles, viveram na terra e os precederam. Viva é a sua decepção ao verem suas esperanças malogradas, transformadas suas convicções por fatos para que nenhum modo os prepara à educação que havia recebido. Mas, se sua vida foi boa, submissa ao dever, não podem essas almas serem felizes por terem sobre o destino mais influência os atos que as crenças. Cara, olha isso. Independente do que você crê, independente do quão a religião é importante para você, não se apegue a crenças que coloque a crença acima da influência dos seus atos no dia a dia. Que olha como que ele finaliza aqui.
Não podem essas almas serem felizes por terem sobre o destino mais influência os atos que as crenças. Então, independente da sua crença, ame o próximo. Independente se ele é da sua religião ou não. Se ele acredita na mesma coisa que você ou não. Ele vai, entre aspas, ser salvo por Deus, independente se ele está na sua religião ou não. Acolha o próximo, independente se ele pensa igual a você ou não. Porque esse foi o ensinamento da parábola ali do bom samaritano. Mas quem é meu próximo? Porque naquela época o próximo era quem nasceu na mesma casta, na mesma família, até estar na mesma religião, porque o bom samaritano não era considerado próximo, porque eles eram assim diferentes. Para que isso aconteça, gente, precisa acontecer o arrependimento dos nossos erros com relação à religião, o arrependimento dos nossos erros com relação aos nossos inimigos. E isso Leon Denis traz aqui e eu trouxe no vídeo sobre a morte, que fala de um trecho do livro Céu e Inferno, sobre o arrependimento, a reparação e a regeneração. Para um criminoso não há descanso, não existe esquecimento. Sua consciência justiceira, inflexível, persegue-o sem cessar. Não é Deus que te persegue não, cara. É sua consciência. Debalde procura ele escapar-lhe às obsessões. O suplício só poderá acabar se, convertendo-se o remorso em arrependimento. Então, você se arrepende de algo do passado? Não, não arrependo, aprendi com tudo. Não aprendeu ainda, porque se não se arrepende, não aprendeu. O remorso em arrependimento, ele aceita novas provações terrestres, único meio de reparar e regenerar. Então, quer saber o que fazer no dia a dia? Quer ressignificar o seu movimento? Quer diminuir o seu sofrimento? Quer aliviar a sua dor? Arrependa-se dos seus erros de forma sincera, pura, para você passar pelo processo de expiação e depois regeneração, que está no capítulo de penas e gozos para a vida futura. Tá fechado com chave de ouro, nem preciso falar mais nada, além do que curta a página, curta o vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer, eu acho que eles ficam comigo, né? Dependendo das vibrações. Temos sempre os nossos amigos que nos acompanham. Espero que eles sejam meus amigos evoluídos do bem, que estão aqui compartilhando comigo esse trabalho maravilhoso. Tchau.